Boa noite. atender, nos atender nesta noite. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição 21, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 21 é maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê dado a qualquer nível de superioridade costuma ler-se das suas para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Essa foi a lição da noite, de abertura. Agora eu queria convidar a todos para a gente fazer a nossa prece. Nós possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, cada um na concepção que faz dele, e abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos estar de coração limpo e receber, Pai, todos esses ensinamentos que essas palavras de hoje possam promover mudanças em nossas vidas, a nossa maneira de enxergar o mundo, ampliar a nossa visão para toda a humanidade, para a verdadeira família que somos. Pedimos também a permissão ao nosso mentor espiritual, Eurico Marçanu, para que possamos, Pai, extrair toda a essência dessas palavras toda a intenção necessária ao nosso irmão Roberto, para que ele possa passar para nós todas essas informações, todos esses ensinamentos que o Espírito de Deus trará para nós. Pedimos também que nós sejamos os divulgadores e propagadores dessa doutrina maravilhosa. Nós possamos, através da rede social, aumentar e mencionar a divulgação dessa nossa doutrina,
aquela cura de todos os santos, Pai, do nosso país. Pedimos também aqui, neste momento, todo o amparo necessário, Pai, a todos aqueles nossos irmãos que enfrentam suas dificuldades neste momento. Ela, Pai, falar a todos. Que cada um possa receber visita da espiritualidade de luz, recebendo todo o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio que se faz necessário. Também, Pai, que você possa abençoar cada lar representado no palavra de hoje. Todos esses nossos irmãos que nos acompanham nessas palavras, esse estudo, possa tornar a cada um deles, principalmente a esses nossos irmãos que se encontram hospitalizados, combatendo essa doença terrível do momento, mas que todos nós somos sabedores de tudo isso vem para nos trazer um ensinamento, para fazer com que nós possamos refletir e ter noção da necessidade que se faz de entrar na nossa roda para que possamos galgar a da à vontade, tá? Desde muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos. Boa noite a todos, né, do GAEB. Eu sou Roberto Fonseca, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, na cidade de Itatiaia, ali na estrada do Parque Nacional. Um dia, quem sabe, vocês possam ver. Muito fácil de chegar, uma casa pequenininha, 19 anos de idade, ainda muito jovem. E é uma responsabilidade imensa falar numa casa que tem Eurípides Bassandufo como mentor, como patrono, como orientador do espaço da casa. Então, a gente se sente responsável com muita responsabilidade. No ano de 2009, a gente fundou o Chico, a gente chama carinhosamente de Chico, aqui em Resende, na localidade da Serrinha do Alambari, no ano de 2002. Eu entrei no início de 2003, quando ele foi transformado em Centro Espírita. Antes era um grupo espírita doutrinário, aos moldes das Cruzadas Militares Espíritas, fundada pelo Valtair de Barra Mansa. E aí nós começamos o trabalho de psicografia, e no decorrer dos anos acabou surgindo uma obra, que é esse livro aqui, Momentos de Paz na Serrinha, que, graças a Deus, tivemos a edição esgotada, a gente conseguiu vender todos os livros, distribuir vários livros. E aí surgiu a necessidade, quando veio o livro, de divulgar o livro através de uma palestra, né? E aí era a palestra Momentos de Paz. Então, desde 2009, a gente vem fazendo essa palestra. Ela traz os bons ensinamentos, tem as historinhas que a gente aprendeu com o Divaldo Franco, né, vendo suas palestras. São ensinamentos bacanas que vão trazer um reconforto, com certeza, a todos nós. E nos momentos atuais, nos dias atuais, de muita polarização, a sociedade dividida abertamente em classes, com alguns interesses, sem dúvida alguma, de se fazer isso, e que, na verdade, somos todos irmãos, mas as tendências políticas acabam dividindo e, às vezes, as pessoas acabam ferindo aos outros sem querer, né, na maioria das vezes, porque a gente, às vezes, não pensa no que está falando. A impulsividade ainda impera no nosso ser de espírito em evolução. Um dia ela não será tão forte, mas a maioria de nós ainda temos essa impulsividade, essa vontade de guerrear, de defender as suas ideias com muito ardor. E às vezes passamos da medida em alguns pontos. Por isso, essas necessidades de viver momentos de paz dentro de si, de acordar pela manhã e conseguir enxergar a beleza do nascer do sol no leste, pôr do sol no oeste, as montanhas. A Resende tem uma área linda de montanha, e muitos vivem aqui a vida inteira e não conseguem enxergar aquela montanha azul. De manhã a gente sai para caminhar, para pedalar, para passear ou para o trabalho,
e acaba vendo aquela montanha maravilhosa, e muitas pessoas sequer conseguem olhar para lá porque estão fechadas dentro de si mesmas, de seu sofrimento, de suas complicações interiores. Então, precisamos ter momentos de paz, paz interior, e que ela se exteriorize nas nossas ações. Quando a gente desencarnar, nós vamos para os locais onde a nossa vibração estará mais forte. Então, se eu tenho uma vibração de guerrear, de brigar, de discutir ardorosamente, eu vou para esses locais. Se eu tenho aquela de mais de compreensivo, talvez aí a gente vai para os locais mais tranquilos. Ou seja, nós nos direcionamos, a nossa vida nos direciona para o local que nós iremos no pós-mortem. Então, falar em momentos de paz é demonstrar a necessidade que precisamos de policiar os nossos atos diários, buscando uma vivência mais equilibrada, realmente mais pacífica, mais harmoniosa com todos. Orientar sem machucar. Esse é o grande desafio, orientar sem ferir, sem exacerbar, sem exagerar na dose da nossa orientação. E aí a gente lembra de uma pequena história, que é a chamada Fábula dos Três Conselhos. Então existia, isso é uma história, né? uma fábula, existia numa determinada localidade, há muitos e muitos anos atrás, um sitiante, era um pequeno sitiante, era ele e a esposa só, trabalhava sol a sol e tinha imensas dificuldades, que o sítio ele necessitava de um investimento, o qual ele não possuía um capital de giro, que chama hoje em dia, né? Para poder melhorar aquele sítio, ele sim conseguiu uma vida um pouco mais digna para ele, a esposa e os futuros filhos. Ele um dia chegou para a esposa e falou assim: olha, eu recebi uma proposta de emprego numa região muito longe daqui, que eu nem vou te falar onde que é, para que você não vá atrás de mim. Eu aceitei, eu vou para essa fazenda e vou trabalhar lá por alguns anos. E vou guardar o dinheiro que eu ganhar lá para, quando eu retornar, poder investir nesse sítio. Você vai ficar no sítio, ele vai gerenciar o sítio da forma como a gente já vem fazendo, e você conseguirá, então, se sustentar por esses anos todos, sem problema algum. A mulher, né, já tinha decidido, acabou aceitando, então aquele homem um dia partiu. Alguns dias de viagem, ele chegou naquela fazenda, se registrou no emprego, chamou o patrão e falou assim: olha, o senhor não vai me pagar o salário inteiro, todos os meses, o senhor vai me pagar o suficiente para eu passar o mês, o mínimo que eu possa ter, o restante o senhor vai guardar no cofre, para que eu não gaste esse dinheiro. E quando eu achar que já tenho dinheiro suficiente para o meu empreendimento lá no sítio, para melhorar o meu sítio, eu pego esse dinheiro e vou embora. O patrão, né, fez isso. Todo mês, 10, 20% dava para ele, o restante ele guardava no cofre e foi juntando aquele dinheiro. Passaram-se 20 anos. Aquele camarada trabalhando ali, ajudando naquela fazenda, gerenciando aquela fazenda. E aí um dia pensou assim: eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente para implementar no meu sítio. E resolveu então ir embora, avisou o patrão, falou assim: olha, eu já trabalhei o suficiente aqui, eu acho que eu já tenho dinheiro para fazer o que eu quero lá no meu sítio, então eu estarei retornando amanhã, o senhor, por favor, me dê todo o dinheiro, amanhã cedo o senhor me dê todo o dinheiro que guardei, o senhor guardou para mim nesses anos todos. O patrão falou assim: não há problema algum, a decisão sua ir embora e você dá amanhã cedo todo o dinheiro que você ganhou. É muito dinheiro, né, que você guardou nesses anos todos, um excelente trabalhador, nunca ficou parado, né? Mas eu tenho uma proposta. Você trocaria todo o seu dinheiro por 3 conselhos que vão lhe servir pelo resto da vida? E aí aquele trabalhador começou a pensar e pensou assim: olha, o meu patrão é uma pessoa muito boa, muito amável, muito sensata. Todos os anos de trabalho eu nunca tive um problema com ele, nunca vi ninguém ter problema com ele, ele sempre tratou todos com cordialidade, ele não está mentindo para mim. Então devem ser excelentes conselhos. Quando ele ia responder, o patrão falou assim: não me responde agora, pensa durante a noite, amanhã, de manhã você resolve na hora da saída. Aí de manhã,
E ele chegou, patrão, eu pensei realmente a noite toda e vou aceitar os conselhos na troca daquele dinheiro. Aí o patrão falou assim, tá bom, primeiro conselho, não entre por atalhos desconhecidos. Segundo conselho, não tenhas curiosidade com o mal. E terceiro conselho, não tomes decisões com ira, com ódio ou rancor, pois poderá se arrepender disso. Aí ele pensou assim, realmente são bons conselhos e vão ajudar a minha vida. Agradeceu ao patrão, ele já estava saindo quando o patrão disse, não, peraí, você não vai chegar em casa com a mão abanando. Então eu vou te dar um presente, 3 presentes, são 3 pães. Aí pegou, botou num bornal, falou, o pão de baixo você só vai consumir quando chegar na sua casa, para você pelo menos levar algo daqui para sua esposa. Se você vai chegar depois de 20 anos sem nada, levar pelo menos um pão você vai levar. O primeiro e o segundo pão você vai consumir durante a viagem, durante o dia que você estiver viajando, se você estiver com fome. E assim ele fez, pegou aquele bornal, jogou nas costas e partiu. Andou alguns quilômetros fora da cidade, eram 3 dias de viagem até o sítio dele, encontrou um transeunte pelo caminho, o cara falou, você tá indo para lá, eu vou passar pela cidade, eu vou até a cidade X, eu vou passar por essa aqui. Ele falou, não, ó, entra ali, você vai economizar um dia de viagem. Aí ele, ó, que maravilha, ele entrou. Quando ele entrou, andou 1 ou 2 quilômetros, ele lembrou do conselho. Não entre por atalhos desconhecidos. Aí voltou, seguiu viagem, foi até a próxima cidade para se hospedar, já era noite, contou a história ao hospedeiro, que falou assim, rapaz, você deu sorte de não ter entrado ali. Aquele homem é um malfeitor. Ele atrai as pessoas para aquele caminho, depois assalta e as mata. Então, o primeiro conselho lhe salvou a vida. Ele foi dormir. Na madrugada, escutou inúmeros barulhos no corredor. Quando ele levantou para ver o que era, quando ele chegou na porta, ele lembrou do segundo conselho. Não tenhas curiosidade com o mal. E aí ele falou assim, ninguém está me chamando, ninguém está pedindo socorro, são apenas barulhos, eu não vou observar, porque eu não vou ter curiosidade com o mal. Voltou a dormir, no outro dia de manhã, o hospedeiro lhe falou assim, você não escutou nada à noite? Ele falou, escutei uns barulhos, mas como ninguém não era comigo, eu não resolvi não olhar. Ele falou assim, ainda bem, meu filho é louco. Ele acorda na madrugada, faz barulho nos corredores e ataca as pessoas quando elas saem para ver o que é. O segundo conselho e salvou a vida também. Seguiu viagem por mais 2 dias, chegou ao final da tarde no seu sítio, no alto da colina. Ele vinha descendo quando ele olhou e viu a sua esposa abraçada a um outro homem, que abraçado a ela lhe afagava os cabelos. E ele pensou, mas eu fui fiel a essa mulher durante 20 anos e ela não conseguiu ser fiel a mim. Vou matar os dois. Pegou o punhal e saiu correndo para matar os dois, quando ele lembrou do terceiro conselho, não tomes decisões com ira, com ódio, com rancor, pois poderá se arrepender. Resolveu parar, dormir na mata e no dia seguinte, com a cabeça mais tranquila, ele chegaria até ela, ia se separar dela, ia embora, ia se despedir dela, enfim. De manhã, ele bateu a porta, quando ela abre, ele já começou a acusá-la disso e daquilo. E ela muito calmamente falou assim, olha, esse homem que você viu ontem é o nosso filho, ele tem 19 anos. Quando você saiu daqui, eu estava grávida e não sabia. E aí não tinha como te avisar, pois eu não sabia onde você estava. E aí ele desabou, falou, nossa, se eu tivesse feito o que eu pensei ontem, hoje eu estaria acabado. Teria matado a minha esposa, fiel, e o meu filho, que eu não tinha conhecido. E aí ele calmamente começou a contar os anos todos que ele passou lá, e ela falou, e o dinheiro? Ele falou assim, olha, troquei pelos conselhos que acabaram salvando a minha vida em 3 oportunidades, né? E ele falou assim, pelo menos eu trouxe um pão para a gente poder tomar o cear juntos desse pão. Aí ela preparou lá o café. Quando ele abriu o pão, ele cortou o pão, ele sentiu que tinha uma coisa dentro. Quando ele abriu, eram pedras preciosas. Aquele administrador da fazenda, o dono da fazenda, o patrão, ele transformou todo aquele dinheiro daquele rapaz em pedras preciosas e botou dentro do pão. Então, também aquele último conselho salvou a vida dele, que ele pôde, então, fazer
aplicar todo aquele dinheiro no seu sítio. E o que nós tiramos, né, de ensinamento dessa história, dessa fábula? Quantos de nós não tomamos decisões precipitadas? Quantas discussões não poderiam ser evitadas se a gente tivesse pensado um pouquinho mais? Quantas vezes nós não respondemos de forma ríspida às pessoas, sem pensar um minuto naquilo que estamos falando? Deixamos exteriorizar o homem velho que ainda temos dentro de nós por coisas tão simples. Outros pais não brigam pelos filhos por coisas bobas, o quebrar de uma xícara, quebrar de um espelho, quebrar de um prato, que são coisas que você, né, materiais que você vai lá na loja e compra de novo. Quantos de nós temos curiosidade ainda com o mal? Eu sou palestrante da área de dependência química, de prevenção da dependência química. Quantos jovens a gente fala e a pessoa cai? Quantos amigos nossos, né, adultos já, que consomem de forma absurda o álcool, de forma descontrolada, e a gente fala, cara, cuidado, isso um dia vai te viciar, e a pessoa não acredita. Quando vai mais lá na frente, a pessoa está viciada em álcool. Mas ela sabia, porque ela foi avisada, porque existem propagandas que avisam, não consumam excessivamente álcool, não consuma cigarro, não consuma drogas, mas a pessoa acaba entrando. Apesar da gente avisar, muitas pessoas ainda entram. A gente vai lembrar sempre do Chico, né, da Água da Paz. Um dia alguém fez uma coisa lá para o Chico e ele estava irritado, mas o Chico irritado é bem tranquilo, né? E ele estava com aquilo ali, ele falou assim, mano, quando a gente está com a vontade de responder, está na ponta da língua, o que a gente faz? Eu falo, você toma Água da Paz, Chico. Aí o Chico, no outro dia, foi procurar em tudo quanto é mercadinho, Água da Paz, foi tudo quanto era mercearia, Água da Paz, e não achava. Aí um dia ele perguntou pro irmão, mano, eu tô procurando a tal da Água da Paz e não achei. Aí o irmão falou assim, Chico, Água da Paz você não compra. Água da Paz você faz o seguinte, a hora que você tiver com vontade de responder ali na ponta da língua, você pega um copo d'água, bebe aquela água, deixa dentro da boca e só responde, e só tira aquela água da boca quando você já estiver mais calmo. Aí você não vai ter mais necessidade de responder rapidamente ninguém. Então é essa água da paz. Então se a gente raciocinar, é que nós ainda somos muito impulsivos. Bateu, levou. E não poderíamos ser assim. Como que nós vamos chegar a espíritos superiores se continuarmos nessa estrada? Então isso acontece com todo mundo. Às vezes a pessoa fica assim, mas eu fiz, vamos fazer muitas vezes, mas o simples fato de raciocinarmos sobre o erro já é o primeiro passo que estamos dando para acabar com essa impulsividade, com esse vício que nós temos de responder rapidamente, responder na ponta da língua. Então, um dia a gente vai fazer. Existe até no direito o chamado crimes do homem de bem. Crimes de trânsito. A pessoa vai, bate no seu carro, a pessoa desce e impulsivamente agride a outra ou acaba, às vezes, até matando. Porque ela tem uma arma ali, ela não está descontrolada, ela não tem preparação psicológica para usar uma arma, acaba, né, matando. E depois que faz, ela... Caramba, por que eu fiz isso? Eu vi a história do rapaz que estava num bar, um outro provocou, ele foi e matou. E depois que ele espancou o rapaz, acabou matando, e quando ele terminou aquele ato, ele pensou assim, caramba, o que eu fiz? Ele simplesmente sentou ali e aguardou a polícia chegar para ser preso, coisa rara entre as pessoas que cometem crimes. Ele sentou e falou, eu vou ficar aqui, vou esperar a polícia, que eu preciso pagar por isso. E foi responder pelos erros dele. Coisa rara, mas, ou seja, ele, num momento de ira, ele cometeu um crime gravíssimo, e que vai gerar reações por 1 ou 2 ou 3 encarnações, né? Depende do espírito que ele acabou tirando a vida. Sigmund Freud diz que nós temos dentro de nós 2 instintos, um chamado Eros e outro chamado Thanatos, que são opostos. Eros é tudo que é ligado à vida, alegria, felicidade, boa energia, otimismo, disposição, harmonia, tudo isso
é Eros. Quando você acorda de manhã, geralmente Eros está com você, que você está, né, tranquilo, calmo, sereno. Thanatos é quando todos os instintos ligados à morte, violências, discussões, ataques, xingamentos, tudo que se opõe à vida. E nós, durante o dia, convivemos com os dois instintos, porque nós temos os dois instintos dentro de nós. E vai vencer aquele que a gente der mais vazão. Vai preponderar durante o dia. Tem uma história a gente já viu em várias culturas, cada hora alguém fala de uma cultura, mas já vi, a primeira vez que eu vi era a cultura chinesa, indiana, depois eu vi dos Sioux, dos índios Sioux nos Estados Unidos, em que um índio pergunta conversando com um velho índio, um instrutor, ele falou assim, nós temos dois lobos dentro de nós, o lobo bom e o lobo mais maldoso. Aí o índio novo pergunta qual vai preponderar dentro de nós. Ele falou, aquele que você mais alimentar. Então, qual é o instinto que vai prevalecer dentro de nós? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o Eros, ele vai prevalecer. Se eu alimentar mais o Thanatos, com imagens, com leituras, com discussões, com vontade de brigar, Thanatos vai preponderar. Né? Disse Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. O que nós estamos fazendo? Ajuntando ou espalhando? As nossas ações são mais de ajuntamento ou de espalhar? As nossas conversações, as nossas publicações são mais de ajuntar ou de espalhar? E aí fica para nós respondermos. No dia 16 de julho de 1945, no deserto de Nevada, houve o primeiro teste atômico da humanidade, do Projeto Manhattan. Era coordenado pelo Dr. Robert Oppenheimer. E quando ele viu aquele cogumelo atômico, ele lembrou e disse de uma frase que está no Bhagavad Gita, dos hindus, eu sou a morte, agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos, quando ele viu aquele cogumelo atômico. Mas, há 2000 anos atrás, um outro homem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com qual deles nós estamos? Com o destruidor do mundo, dos mundos, ou com o caminho, a verdade, ou com aquele que disse o caminho, a verdade e a vida? E aí cada um de nós é que responde. As nossas ações diárias estão mais de que lado? Né? Qual é o efeito da maldade? O espírito Luiz Sérgio, num dos livros dele, fala que um dia ele estava recebendo uma aula, uma instrução no plano espiritual, e ele foi levado com o mentor dele a uma distância bem longa da Terra, em que ele podia ver a Terra por completo, redondinha, bonitinha, ali, azulzinha. E aí ele perguntou para o instrutor, o que nós estamos fazendo aqui? Aí o instrutor falou assim, olha, Luiz Sérgio, isso aqui é um aprendizado para você. Apure a sua visão espiritual, ou seja, se concentre e você verá. Aí ele se concentrou, quando ele olhou para a Terra, ele viu a Terra cinza, completamente cinza, mais escura em alguns locais do que em outros. E ele perguntou, mas o que é isso? Assim, são as emanações dos seres humanos na Terra. Temos emanações de dor, de sofrimento, de sexolatria, de bandidagem, de corrupção, de tudo quanto é coisa ruim, que são os pensamentos humanos nesses instantes. E o Luiz Sérgio verificou que em alguns pontos apareciam as espirais douradas. Eu falei, aquelas espiraizinhas douradas são os pensamentos bons. A Terra, então, naquela época, tinha muito, muito, muito mais pensamentos ruins do que pensamentos bons sendo emanados. Isso dá a psicosfera negativa do planeta. Essa psicosfera negativa é que vai propiciar a ocorrência de doenças, de sofrimentos e assim por diante. Quando a gente estava lá na Serrinha, a gente recebeu a comunicação psicofônica, né? A gente ouviu a comunicação psicofônica de um espírito que falava assim que quando uma pessoa está com baixo astral por ela mesma, ou que alguém a colocou naquilo ali por uma coisa que tenha falado, por uma coisa que tenha feito, ela gera uma energia negativa.
espíritos inferiores, mas preparados para tal mistério, eles pegam essa energia negativa, concentram essa energia em pequenos caixotes, eles chamam de baterias de energia. Essas baterias são lançadas contra os muros das colônias espirituais, contra os campos de plantio, né? Quem leu o Nosso Lar, ou viu o filme, viu lá o pessoal trabalhando nas hortas de plantas que vão servir para a sopa dos recém-ingressos nas colônias. Quando a gente sai do planeta aqui e desencarna, nós temos a necessidade de consumo de alimentos. E você não vai ter alimento pesado lá, você vai ter sopa. A gente viu no Nosso Lar, a sopa, toda hora era sopinha. Mas é que até a pessoa se adaptar e não precisar mais do consumo, né, o corpo, porque não tem mais o corpo de carne. O corpo espiritual ele vai aos poucos perdendo a necessidade. Então esses espíritos saíam correndo e lançavam e destruíam as plantações. E aí a colônia tinha que mandar trabalhadores para lá, recompor aquelas, ou seja, dá um trabalho danado. Então o que eles pediam para que não fizéssemos isso. Então essas emanações negativas dos nossos pensamentos, de ódio, de ira, de rancor, alimentam. Eu lembro que o Divaldo Franco falou uma vez de uma pandemia que surgiu. Eu não tenho certeza agora se era a gripe das aves, a gripe do frango, né? Ou se era do porco, H1N1, uma coisa assim. Então ele falava que perguntaram para ele por que aquele vírus tinha surgido do nada. Ele falou assim, o vírus não surgiu do nada. O vírus está aí, ele está inativo. Porém, naquela época a humanidade estava tão voltada ao materialismo que propiciou que esse vírus fosse ativado. Esse vírus foi ativado e gerou uma quantidade de mortes muito grande. Até que no Brasil ela não foi tão grande, mas no mundo ela atingiu bastante gente. Não foi a gripe suína, ou a gripe aviária, uma coisa assim. A gripe do frango, né, que o pessoal chamava. Então, cremos que dessa vez agora, com a pandemia do Covid, tenha sido mais ou menos a mesma coisa, devido o materialismo imperante na humanidade, os pensamentos de guerra, de sofrimento, tenha surgido esse vírus, e o plano espiritual aproveita isso para fazer tudo que tem que fazer, de desencarnes necessários, de ensinamentos necessários. Vamos sair dessa pandemia também com ensinamentos, com hospitais renovados, com equipes médicas renovadas, treinadas, com equipamentos novos, medicações novas. Tudo isso vai ser um legado que vai ficar. Infelizmente, muitos morreram, muitos ainda morrerão até que todos possam ser imunizados da forma correta. Então, cada vez que ao invés de conversar eu grito, ao invés de entender eu discuto, ao invés de perdoar eu guardo mágoas, eu alimento essa psicosfera, né? E Madre Teresa Calcutá dizia que não esqueçamos que precisamos amar mais. Aí perguntaram para Madre Teresa, até quanto devemos amar? E ela falava, até doer. Vocês já tentaram sentir? Tem um livro, Introdução à Viagem Astral, pelo João Nunes Maia, o espírito Lancelin, que é um repórter do plano espiritual. Ele acompanhava a equipe do Miramês, e ele estava no Rio de Janeiro, um dia, no plano encarnado do Rio de Janeiro, e o Lancelin disse que tentou sentir simpatia por uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, e teve dificuldades. Porque nós tendemos a ter simpatia, a ter amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos essa condição ainda de conseguir amar aquele a quem não conhecemos. Então, sempre amamos o próximo, que está próximo de nós, não aquele que está longe. Então, essa dificuldade de sentir a simpatia, às vezes temos até empatia, mas é um pouco mais difícil. Lá no Livro dos Espíritos, fala na pergunta 932 sobre o bem e o mal. Kardec pergunta aos espíritos, qual a razão da predominância do mal sobre a Terra? E eles nos respondem que é por culpa dos bons. Os maus são ousados, os bons são tímidos. No dia em que estes últimos quiserem, preponderarão. Isso para nós é um ensinamento, um alerta. Será que estamos divulgando mal as ações de forma errada, as ações benéficas, ou não estamos divulgando?
estamos nos ligando tanto às coisas erradas, ao mal, né, que a gente acaba esquecendo que existem coisas boas. Existem coisas boas todos os dias acontecendo. E, de repente, a gente não consegue enxergar isso. Porque estamos sempre voltados às coisas ruins, negativas. Então, nós precisamos ser mais ousados. Precisamos mostrar mais coisas. E precisamos, realmente, nos posicionar. Olha, isso aqui é o certo, isso aqui está errado. Se a gente não se posiciona, o próximo, a pessoa que está à nossa frente, não sabe qual é o nosso pensamento. Então, a gente sempre precisa fazer. E é o que a gente sempre pergunta: o que estamos fazendo pela paz? Espalhando ou ajuntando? Pessoas têm manias de grandes obras para salvar o mundo. Eu me lembro de uma vez que eu vi num livro de uma moça que reencarnou em São Paulo, muito rica, e a missão dela primordial era construir um orfanato para meninas. Ela renasceu rica para isso. Ela não tinha filhos, tinha tempo, era uma socialite paulista. Ela, no final da vida, começou a construir o seu colégio para meninos, orfanato, né, pensionato. E quando ficou pronto, ela falou: mas está faltando isso. Aí colocou um piso, mandou trocar o piso, mandou melhorar o banheiro, quando ela desencarnou. Chegou no plano hospital, perguntaram para ela: cadê aquilo que você reencarnou para fazer? Ela disse: ainda estava em obra. Estava em obra para o seu capricho. Era para fazer uma coisa simples, não era para fazer uma coisa grandiosa. E aí eu lembro sempre, né, quando eu conto essa parte, do nosso centro espírita Chico Francisco Xavier. Nós nascemos numa varanda de uma casa na região de Serrinha do Lambari. Para quem conhece, ali é serra, na metade da serra, subindo para Mauá, um lugar frio pra caramba. A gente nasceu na varanda. Mês de junho era quase que desencarnava de frio. Teve um dia que nós pegamos lá 1 grau de temperatura. Mas se a gente ficasse esperando ter uma casa para fazer, a gente não ia ter. A gente conseguiu uma varanda emprestada. Aí fomos lá e fundamos o centro. Já não conseguimos depois uma casa e hoje temos uma sede própria. E aí, baseado nessa história, nós temos a fábula das 3 árvores. Então, conta-se que em uma determinada região da Terra existiam 3 árvores no alto de um morro. Essas árvores conversavam entre si. E aí a gente vai fazer um parênteses aqui sobre conversar com árvores, né? É uma historinha do Divaldo que ele conta que ele, com 17, 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, ele passava as férias em Pedro Leopoldo acompanhando o Chico. E o Chico um dia foi fazer uma palestra, ele acompanhou o Chico. Quando eles voltaram, já tarde da noite, que eles entraram na casa do Chico ali em Pedro Leopoldo, o Chico parou, pegou uma rosa e começou a conversar com a rosa. Aí o Divaldo falou assim: nossa, esse negócio de mediunidade deixa a pessoa louca. Veja só esse rapaz conversando com a flor, como é que pode isso? Isso é loucura. E, né, terminou aquilo, eles entraram, tomaram café e foram dormir. 27 anos depois, o Divaldo fazendo uma palestra, e nesse dia o Chico estava acompanhando, e o Divaldo contava a história de um pesquisador americano que dizia que as plantas têm terminações nervosas que captam a vibração humana. E aí terminou a palestra, o Chico chegou no Divaldo e falou assim: Divaldo, há 27 anos atrás, você caçoou de mim em pensamento, dizendo que eu estava louco por conversar com aquela rosa. E agora você está falando a mesma coisa que eu estava fazendo há 27 anos atrás. Aí o Chico, ao Divaldo: mas Chico, você ouviu? Eu falei assim: eu ouvi. O Chico ouvia o pensamento das pessoas. Ele tinha essa capacidade. Então as plantas têm essa terminação, a capacidade de sentir a nossa vibração. Existe uma experiência aqui na Cruzada dos Militares Espíritas de Resende. Eles colocaram ali para as crianças copinhos com algodão e feijão. Eram 2 copinhos para cada criança. A criança levava para casa, um copinho ela fazia uma prece, impunha as mãozinhas dele fazendo uma prece, e outro copinho não, para ver qual era a diferença de crescimento daqueles feijõezinhos. E no decorrer de 15, 20 dias, eles todos levaram de volta para a cruzada, para a evangelização, e eles observaram que os feijões onde tinha a prece, eles estavam maior do que aqueles que não tinham prece, exceto de uma criança, que os 2 estavam do mesmo tamanho. Aí a Maria Helena perguntou: mas filha, o que aconteceu aqui? Ela falou assim: eu fiz a prece para os 2, porque eu fiquei com dó do outro feijãozinho que ia ficar sem prece.
pureza de alma. Pura pureza de alma. Bom, então essas árvores, elas conversavam entre si. A primeira árvore disse que gostaria de ser transformada num grande baú para ser colocado o maior tesouro, dos maiores tesouros do mundo. Ouro, pulseiras de ouro, de pedras preciosas, de tudo. A segunda árvore queria ser transformada num grande navio para transportar reis e rainhas pelos mares da terra. A terceira árvore queria ficar ali em cima mesmo. E ela queria crescer tanto, mas tanto, que quando as pessoas fossem olhar para a copa para a sua copa, elas iam ver o firmamento ao fundo e iam pensar em Deus. Passado alguns anos, aquelas árvores cresceram e veio lá um lenhador e cortou as 3 árvores. A primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo de animais. A segunda árvore foi transformada num pequeno e simples barco de pesca, transportando pescadores de um lado para o outro. A terceira árvore, que queria ficar ali, acabou sendo cortada e não foi aproveitada. Foi transformada em várias vigas e suas vigas foram jogadas e deixadas de lado no depósito. E elas pensavam, né? E tinham decepções. Por que Deus fez isso com a gente? Nós tínhamos tantos sonhos, queríamos ter grandes coisas, mas na verdade acabamos, né, não sendo transformados em quase nada. Os anos se passam e um dia aquela primeira árvore viu entrar no local onde ela estava servindo de coxo para animais um casal, uma mãe aflita, prestes a dar à luz. Quando aquela criança veio ao mundo e foi colocada sobre ela, que eles não tinham outro local para colocar a criança, e colocado dentro daquela cocheira, daquele coxo para animais, e tudo se iluminou ao redor, aquela árvore percebeu que ali ela tinha o maior tesouro do mundo. Passaram-se mais alguns anos, aquela segunda árvore, um dia foi que foi transformada num barco, foi alugada por um grupo de pescadores que foram para o lago. Fez-se uma tempestade muito e muito forte, todos desesperados, menos um homem que dormia tranquilamente. Quando ele foi acordado para fazer pelos outros, ele simplesmente levantou a mão e disse: paz. Tudo parou, tudo se acalmou, a tempestade se acalmou, o mar se acalmou, e ela percebeu que ela ali tinha o rei mais importante do mundo. Os anos se passaram, mais alguns anos se passaram, e aquela terceira árvore, um dia, ela foi transformada em vigas. Um dia suas vigas foram requisitadas por soldados romanos, e ela foi atada às costas de um homem inocente. E cambaleante subiu as colinas do Gólgota e foi pregado. E ela se sentiu horrível por ter sido o fator da morte de um homem inocente. Porém, 3 dias depois, quando aquele homem ressurge, todo iluminado, ela percebeu que ela virou um símbolo daquele homem. E quando as pessoas fossem pedir auxílio a Deus, seria por intermédio daquele homem. Então, aquelas 3 árvores tinham sonhos magníficos, de grandiosidade, mas foram as pequenas coisas que as fizeram importantes. Isso serve para nós. Para que ficar pensando alto, se nós podemos atingir o básico, os que estão ao nosso lado com poucas coisas? São as pequenas ações. Kardec já dizia, são as pequenas casas espíritas que funcionarão com mais harmonia. Não que as grandes não funcionem com harmonia, mas é mais fácil você ter a harmonia. São pequenas ações, pequenas doações que nós conseguimos, então, atingir todas as pessoas. Atingir sem necessidade de grandes investimentos. O Chico dizia que em tempos de geladeira, né, que já temos geladeira espalhada pelo país inteiro, né, você sobrou um pouco de comida ali, você guarda na geladeira, uma pessoa pedindo, você vai e doa. Agora, né, com WhatsApp, gente, eu moro aqui no bairro, tem em torno de 300 pessoas, nós temos um grupo de moradores do bairro,
E doações o tempo inteiro. Toda hora tem alguém doando alguma coisa. Não vai usar mais, está doando. Então isso facilitou muito a vida. Então só essas pequenas ações. A gente trocou o guarda-roupa e doamos o guarda-roupa. Coisas que iam para o lixo. Antigamente, agora a gente já consegue direcionar mais. Então, usar essas ferramentas novas para auxiliar. E não precisamos de grandes coisas. Existe uma coisa chamada linha da fraternidade. Então, quando nós ficamos sabendo que existe uma pessoa em estado de necessidade, isso é lógico, antes da pandemia, né? Agora, por questões de higiene, de saúde pública mesmo, a gente não consegue mais ir até as pessoas da forma como íamos antes. Então, quando existe essa necessidade, às vezes a pessoa direciona a cesta básica, direciona a roupa, direciona, às vezes, dinheiro para a conta da pessoa. Mas o ideal seria ir até a casa da pessoa, quando é possível. E aí sim você vai sentir o outro, a necessidade do outro dentro da casa dele. As suas dificuldades dentro da sua casa. Isso chama-se linha da fraternidade. É quando nós passamos por essa linha da fraternidade. Não ficamos apenas no doar, mas nos interessamos pela dor alheia. Quando temos tempo para fazer isso, sem dúvida alguma. E nisso a gente vai lembrar a historinha do bombeiro Bill. Isso é uma história real que aconteceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, conta essa história de que um menino chamado Bill, ele tinha por volta dos 5, 6 anos de idade. Desde que ele nasceu, ele era muito doente. Por volta dos 4 anos, ele apresentou um câncer extremamente complicado, muito difícil de tratar. Toda hora médico, internado, sempre internado, toda hora, até que chegou um dia que o médico analisou o exame, chamou a mãe para fora do quarto e falou assim, olha, não tem jeito, o Bill está morrendo. Pelos índices que ele está apresentando aqui no sangue dos exames, o Bill está morrendo, ele tem poucos dias de vida. E ela falou assim, mas quantos dias o Bill tem? Eu falei assim, olha, por volta de 5, 7 dias no máximo, o Bill estará morto. Aquela mãe tomou um choque. Falei assim, mas como pode eu perder o meu filho tão novo? Entrou no quarto tentando segurar o choro, mas não conseguiu. E Bill já era uma criança, apesar da pouca idade, muito consciente dos problemas que tinha. E aí Bill olhou assim e disse assim, mamãe, eu estou morrendo? Sim, infelizmente, os remédios não estão funcionando, o tratamento não está dando certo, e, infelizmente, existe uma grande chance de você morrer. Aí o menino falou assim, puxa vida, eu queria tanto ser bombeiro, eu queria crescer para ser bombeiro, é meu sonho, poder andar pelas ruas, salvando as crianças, salvando as pessoas, salvando os animais em cima das árvores, os gatinhos, apagando incêndios, mamãe, eu queria muito ser um bombeiro. E ela em desespero, não sabia o que fazer, ela nunca tinha ouvido aquilo daquela criança. Ela sai do quarto para chorar no corredor e pensou, tenho que fazer alguma coisa, não é possível que eu não possa fazer nada que reconforte a desilusão do meu filho que está morrendo. Ela pega, liga para o corpo de bombeiros da cidade de Los Angeles e o capitão James atende. Aí ela fala assim, capitão, ela contou a história, meu filho assim, assim, assado, tem sempre problema, tal, ele está morrendo. E ele disse hoje que ele disse para mim que gostaria de ser bombeiro. E ele nunca teve a oportunidade de ter um contato com o bombeiro. Só via pela televisão, ouvia passar pelas ruas. É possível o senhor mandar aqui no quarto do hospital um bombeiro para que ele veja um bombeiro antes dele se despedir da gente? Aí o capitão falou assim, olha, eu posso, mas eu posso fazer um pouquinho mais. Daqui a 10 dias... nós estaremos formando a primeira turma de bombeiro voluntário da cidade de Los Angeles. Diga para Bill que ele pode ser intitulado bombeiro voluntário de Los Angeles daqui a 10 dias. Eu falei assim, mas capitão, ele não passa de 7 dias, segundo o médico. Aí o capitão falou assim, mas fale que se ele sobreviver a 10 dias, ele vai ser bombeiro. Aí ela chegou para o Bill e contou a história. Aí o Bill ficou radiante. Nossa, mamãe, eu quero ser bombeiro voluntário.
Aí ele melhorou por aqueles dias. 10 dias depois, uma ambulância dos bombeiros vinha até o hospital, colocaram o Bill na ambulância, levaram até o quartel, e ele foi intitulado o bombeiro voluntário mais jovem da história de Los Angeles. Tinha até roupinha, tem até na internet o pessoal acha. Tem até a foto, ele fardadinho, ele com capacete, sorridente, menino lourinho. E aí ele radiante, ele voltou para o hospital com aquela farda de bombeiro, ficou dias com aquela farda. Quando chegou o 15º dia daquela previsão do médico, ele começou a piorar. Ficou muito ruim, já não respondia mais, né, desacordado. A mãe, sentindo que ele realmente iria partir, ela ligou de novo para o capitão, falou: capitão, peça para alguém vir se despedir. Eu acho que ele não quer partir sem se despedir do companheiro bombeiro dele. Aí o capitão falou assim: olha, posso, mas eu posso fazer um pouquinho mais. Avise a direção do hospital para não se assustarem com o que nós vamos fazer agora. Daí uns 10, 15 minutos, a corporação inteira estava na frente do hospital. Vieram com as sirenes abertas, veio a ambulância, veio o carro de socorro, veio tudo quanto é tipo de viatura dos bombeiros. Todas as equipes do quartel que estavam lá no momento foram para lá, para frente do hospital. Um caminhão com a escada Magiros para em frente ao hospital. A escada se estende e o capitão James sobe na escada, entra pelo quarto, pela janela do quarto, pela escada Magiros, vai lá, dá um abraço naquele bombeirinho e fala assim: vá, pequeno bombeiro Bill, e diga ao Senhor da vida, enquanto existir fogo de ódio e de rancor, nós estaremos apagando com a água da vida. E assim, aquele bombeirinho se despediu naquele instante da Terra. Fica para a gente aquela questão: será que não era essa a missão dele? Veja como uma única criança mobilizou inúmeras pessoas, colocou inúmeras pessoas a pensar sobre a vida, o que ela está fazendo na vida, como que ela está conduzindo sua própria vida. Então, quem sabe era a missão daquele garoto fazer isso, e conseguiu com êxito, que aquele menino se despediu, desencarnou e deixou essa história maravilhosa para todos nós. E com essa atitude, sem sombra de dúvida, o menino conseguiu transpassar essa linha da fraternidade. Sempre onde há amor, sempre onde existe carinho, existe vida. Tem uma outra historinha do Mark e da Sunshine, que eram 2 irmãos. A história deles é maravilhosa, né? O Divaldo conheceu os 2 pessoalmente, quando ele fez uma visita aos Estados Unidos. Então, a mãe tinha um filho chamado Mark, já por volta dos 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, quando ela engravidou de novo. E ela ficou meio cheia de dedos para falar para o menino que ela estava grávida, porque ela tinha medo da rejeição, uma criança já maiorzinha. Quando ela falou: Mark, eu tô grávida, aí ele falou assim: oh, que bacana, eu vou ter um irmãozinho. E todo dia ele falava: meu irmãozinho. E o dia que ela descobriu que ela estava grávida de uma menina, ela falou assim: e agora, como é que eu conto para ele? Aí, com muito cuidado, ela falou assim: não será irmãozinho, será irmãzinha. Ele ficou feliz do mesmo jeito. Nossa, que bom, vou ter uma irmã. Passados os meses da gestação, ela fez um exame e descobriu que a menina estava praticamente morta. E tiveram que adiantar o parto. Aí ela foi para o hospital para fazer o parto. Quando retiraram a criança entrou em estado de coma profundo, muito difícil de reverter. Né? E ela voltou para casa. A primeira coisa que o Marco perguntou: cadê minha irmã? Ela falou assim: ela ficou no hospital, ela está doente. Eu quero vê-la. Você não pode ver porque sua idade não permite entrada. Ela está na UTI neonatal e vai ficar alguns dias. E esses dias foram se prolongando. Um dia o médico chegou para ela e falou assim: olha, minha senhora, é o seguinte, não tem jeito, nós vamos desligar os aparelhos amanhã e a sua filha vai morrer. E você falou assim mesmo: você faça outra filha. Essa nós não vamos mais perder
tempo com ela. Ela tomou um choque. Aí ela, no outro dia, foi visitar e o Mark falou assim, hoje eu vou com a senhora. Aí ela pegou e levou o menino, botou uma roupa um pouquinho maior nele, para aparentar um pouquinho mais de idade. E, aliás, ele tinha 9 anos, não era 5, era 9, para tentar aparentar uns 12. Quando ela chegou, a enfermeira olhou para assim, essa criança não entra. Aí o Mark falou assim, eu quero ver minha irmã, começou a falar, a enfermeira falou assim, olha, ele não pode entrar, porém, se ninguém vê entrando, ele entra. Então eu vou ali pegar uns documentos, uns formulários, se você quiser entrar, você entra. A enfermeira, né, amoleceu o coração, deixou que ela passasse, fingiu que não viu. Quando chegaram, eles já estavam desligados os aparelhos, ficou apenas os aparelhos do monitoramento cerebral, que indicava as ondas cerebrais estavam bem baixinhas, e aí, de repente, ela escutou uma canção. Aí ela, mãe, era o Mark cantando. Eu sou um botão de rosa, você é o meu sol. Venha me iluminar para que eu possa desabrochar. Quando ele cantou aquilo, os parâmetros deram um salto. Pum, deu um sinal. Aí ela falou assim, o que você fez? Não, estou cantando. Aí canta de novo, aí ele cantou. Daqui a pouco, todos os aparelhos estavam marcando. Aí a enfermeira escutou de longe. A enfermeira falou, o que aconteceu? Aí ele cantou e ela falou assim, mas isso não é possível. Canta para mim ver. Ela cantou a mesma musiquinha. Venha para me aquecer para que eu não venha despetalar, né, que era o final da música. Você é meu sol, eu sou um botão de rosa. Venha me aquecer para que eu não possa despetalar, coisa assim, cai as pétalas, né? E aí a enfermeira canta de novo que eu vou chamar o médico. Aí o médico veio, mesmo que continua cantando, ele ficou quase 1 hora cantando, até que as funções dela foram voltando. E assim ela ficou mais alguns dias e depois saiu do hospital. Uma criança que, para a medicina, estaria morta. Mas é o amor de Mark por Sunshine, que aí botaram o nome da menina de Sunshine, que é o sol, é o brilho do sol, o sol brilhante. Né? É o amor dos dois, o amor de irmãos, é que possibilitou aquilo. A menina estava em dificuldade para reencarnar, mas a energia amorosa daquela criança possibilitou. Então, é a energia do amor. O divino chamado a todos nós. Um dia, Pedro estava com seus companheiros à beira do lago Tiberíades. Estava desanimado. O mestre havia partido algumas semanas. A perseguição romana estava cada vez mais forte, alcançando a todos. Muitos estavam sendo mortos pelos tribunais romanos e judaicos. E ele estava desanimado. Era um final de tarde, o sol dourado no poente. Quando ele viu um homem se aproximando ao longe, ele começou a olhar e reconheceu aqueles passos e viu que era Jesus que voltava para eles. Jesus chega até Pedro, olha no seu olho e fala, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Se referindo aos companheiros apóstolos. E ele fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Veio a segunda pergunta. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão lembra das dificuldades todas, aí veio a terceira pergunta, assim como as 3 negativas, na noite da prisão de Jesus. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, que te dei a vida, tu que tudo sabes. Apacenta as minhas ovelhas. E assim que Jesus falaria para nós, se pudesse chegar aqui hoje para apacentarmos, e que possamos todos nós apacentar a todos, procurar trazer essa mensagem de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade em todos os momentos da vida. Sejamos mais compreensivos,
sejamos mais amáveis. É o recado que nós temos hoje, lembrando sempre de Madre Teresa de Calcutá, que diz que a prece ela começa com um sorriso. Então vamos sorrir para todos. E assim a gente vai começar, né, a nossa prece de encerramento desse trabalho, agradecendo imensamente a paciência de todos vocês que nos ouviram hoje, a contribuição dos nossos amigos espirituais que desde lá de 2009 nos auxiliam com essa palestra, a oportunidade de falarmos sobre esse assunto, a oportunidade que o Gaeb, através do Clébison e do Valmir, nos deram. Mestre Jesus, que nesses dias de dor e sofrimento possas lançar os teus raios de energia, de amor e de paz sobre todos nós, acalentando os corações sofridos pela dor, pelo desengano, pelo desemprego, pela morte que visita os lares de forma inesperada, trazendo reconforto, trazendo esperança de dias melhores, trazendo a paz a reinar em nossos corações. Que assim seja.